Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje a nossa conversa no Café com Política é com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PDT. Olá, vereador, obrigado por estar aqui conosco nesta quinta-feira. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade e espaço mais uma vez, estamos à disposição dos ouvintes. Bom dia, vereador. Vereador, vamos começar tratando, evidentemente, do assunto que está recheando as nossas páginas, o nosso portal, porque a maneira como se deu a não aprovação do relatório da CPI da Pampulha ainda está gerando alguns ecos da percepção de quem está analisando e de como as coisas se deram por lá. O senhor foi um daqueles que tá na base de apoio do prefeito, aí que deixou claro que havia pontos a serem observados no relatório, mas que a maneira como se deu, em especial a tentativa de indiciamento do secretário Josué Valadão e do integrante técnico do corpo da prefeitura, Ricardo Aroeira, ela não estava correta na avaliação de quem era da base de governo. De fato, a CPI não encontrou nada que mereça a atenção das pessoas em relação à Pampulha, ou tinha coisas e tem coisas importantes que têm que serem vistas nessa comissão? Bom dia mais uma vez a todos, né? Importante sua pergunta, porque a CPI teve um papel fundamental nesses 6 meses de trabalho para a cidade. Ela teve dois resultados aqui que eu quero destacar. Primeiro, um acordo judicial inédito, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem, Copasa, Ministério Público Federal, para que em 5 anos, né, sejam regularizados os milhares de residências sem esgotamento sanitário. Isso foi inédito e a gente tem que comemorar muito essa união institucional. E no mês de maio, a prefeitura criou um grupo, um comitê integrado, reunindo todos os órgãos da prefeitura que têm competência sobre a gestão ali da Pampulha. Isso não tinha antes, essa integração. Então, acho que o trabalho da CPI foi importante, destacando esses 2 pontos. Errou a mão no final. O relatório, acho que quis lacrar no final, né, imputando crimes sem provas, destruindo reputação de pessoas. E aí, na nossa avaliação, esse relatório seria injusto e não poderia prosperar. Então, acho que errou a mão no final a CPI, mas a CPI foi, sim, importante para a cidade de Belo Horizonte. O senhor não concorda com o termo de que terminou em pizza, por quê? Eu não concordo com o termo que a CPI terminou em pizza. Olha que aqui é um vereador da base de governo. Destaquei aqui 2 pontos importantes, que foi importante a CPI colocar a Pampulha num tema central da nossa cidade de Belo Horizonte, né? Agora, eles queriam aprovar um relatório para fazer palanque para 2024, por exemplo. Então, isso a gente não poderia admitir, porque é um tema muito sério. A Pampulha tem 80 anos, né? A Pampulha tem 80 anos. Muitos servidores que estavam ali sendo acusados de inimigos da Lagoa da Pampulha, organizações criminosas, são servidores responsáveis pelo título de Patrimônio Mundial pela Unesco, que nós, belo-horizontinos, conquistamos em 2016. Esses mesmos servidores agora estavam sendo taxados de criminosos, uma grande injustiça. E é um trabalho muito técnico, né, Thalita? A Lagoa da Pampulha envolve Contagem, envolve o governo do estado, a Copasa, que tem a gestão do governo do estado, não poderia ser tratado ali daquela forma. Então a CPI errou a mão no final. Isso ficou claro para quem acompanhou ontem esse desfecho melancólico, mas por parte do relator e alguns outros vereadores lá, infelizmente. Eu vou me ater a uma questão que está no relatório, vereador, que trata como os vereadores expressam o que eles consideram ser atos de improbidade ou de inadequação, ou até alguns passando a seara da corrupção, ao dizer que a prefeitura foi omissa na avaliação dos contratos, ou que os indicadores não eram os mais satisfatórios, ou que só eram usados numa base em Belo Horizonte, mas que em outros lugares onde há tratamento de água não são utilizados os mesmos critérios. Tudo isso, objetivamente, a gente está falando de corrupção, nós estamos falando de omissão, nós estamos falando de algum crime na avaliação da base de governo que foi cometido e que mereça a atenção do que está no relatório? Guilherme, você já viu o criminoso não se beneficiar
do ilícito que ele comete? Não existiu crime. A CPI poderia ter pedido ao judiciário, por exemplo, busca e apreensão, poderia ter pedido ao judiciário afastamento de dirigentes, de servidores dos cargos, poderia ter pedido quebras de sigilo. Isso não aconteceu em 6 meses. Se houvesse crime, quando eu falei com o líder de governo, olha, eu vou participar da CPI, fiz diversos requerimentos, participei de diversas oitivas, falei, se tiver indício de corrupção, eu sou o primeiro a pedir as medidas que devem ser tomadas para os membros da CPI. E dos 7 membros da CPI, em nenhum momento eles pediram qualquer medida mais drástica em termos de investigação. Aí no relatório a gente é surpreendido com crimes de estelionato, né? Algo que não aconteceu, né? E volto a dizer, só para o ouvinte aqui ter uma ideia, né? São 9.759 imóveis que atualmente despejam esgoto na Lagoa da Pampulha. Desse total de imóveis, 71% são imóveis que estão em Contagem, que precisam de regularizar a ligação de esgoto. Então vem 70% da carga de esgoto que cai na Lagoa da Pampulha vem do município de Contagem. Os outros 30% Belo Horizonte. Então o trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte aqui, se ele não for feito, a Lagoa já não existiria. Esse título de patrimônio da Unesco, se esse trabalho dos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, se ele não fosse feito, a gente já teria perdido esse título. E reforço, tem coisa para melhorar? Claro que tem, sempre pode melhorar. É um trabalho científico, um trabalho técnico, né? Cada estação do ano muda muito, né? Esse trabalho ele varia muito. É um corpo técnico muito experiente da Prefeitura de Belo Horizonte, são servidores aí com 30 anos de carreira, estavam sendo ali chamados de inimigo da Lagoa da Pampulha. Agora, o acordo judicial reforça, a gente tem que fiscalizar, porque a Prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem, né, a Copasa, que é do governo do estado, ela todo mundo cumpra esse acordo e trabalhar para ver se esse acordo de 5 anos ele seja reduzido para menos, para 3 anos, por exemplo. Isso vai ser um ganho importante para todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, Thalita, emendando aqui no que disse o Wagner Ferreira. Vereador, portanto, se o acordo é como tratado pela Prefeitura como algo positivo de ter conseguido isso com a Copasa, não havia que ter sido um diagnóstico prévio feito por uma gestão que é uma sucessão vinda de Alexandre Calil por 1 mandato e meio, pelo próprio Fuad, que estava nessa mesma cadeira. Já não era possível ter diagnosticado isso ou buscado este acordo anteriormente? E isso não é um indicador de que havia um problema evidente nesse cenário na Pampulha e que a Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu ver? Sim, esse acordo, claro, eu concordo com você, já poderia ter sido feito, mas depende da vontade de todo mundo, né? Agora, com o governo da prefeita Marília Campos, foi possível. Talvez em outros governos, em função da política, isso não teria sido possível. A Copasa agora aceitou entrar, talvez antes, não sei porquê, não quis entrar. Então, o acordo depende da vontade de todas as partes, né? Eu não sei se antes ninguém tentou, acredito que tentaram, né? Pelo patrimônio que a Lagoa da Pampulha representa, não só para Belo Horizonte, mas para Minas Gerais. Mas a gente agora tem que celebrar muito esse acordo e fiscalizar. Acho que agora o papel da Câmara Municipal, da Prefeitura, é fiscalizar para que esse acordo ele seja efetivamente cumprido, né? Que todo mundo cumpra com as suas responsabilidades, a Copasa, a Prefeitura de Contagem e a Prefeitura de Belo Horizonte. A Câmara vai abrir agora outra comissão, né, para fazer de novo aí, ou instaurar de novo uma CPI, uma outra CPI da Lagoa da Pampulha. Claro que a oposição, e a gente trouxe essa informação aqui, o presidente da Câmara insatisfeito com o resultado de ontem. O senhor falou sobre um palanque político para 2024. Ainda na sua percepção, mesmo que aleguem que a apuração dos fatos foi prejudicada e que teve uma situação política envolvida aí, ainda é com esse pensamento de um palanque para 2024? Penso sim, para mim não tenho dúvida, né? A gente, o cidadão de Belo Horizonte arcou com esse custo todo dessa CPI, esses meses todos. E agora, faltando 1 ano para a campanha eleitoral, a gente vai entrar numa nova CPI sobre os mesmos fatos, porque aqueles que não tiveram o resultado que eles queriam estão insatisfeitos. Então, obviamente, tem um componente aí das eleições de 2024 nesse processo, mas eu acho que tem que ter CPI, sim. CPI é um instrumento parlamentar, a oposição usa esses instrumentos para fazer o seu trabalho. Amanhã pode ser eu aqui buscando assinaturas para uma CPI, é um instrumento que a Câmara tem, os parlamentares têm à sua disposição, então eu não sou crítico de CPI.
né? CPI está à disposição dos vereadores. Mas tem esse componente, sim, Thalita, envolvido. Agora, por um outro lado, vai ser bom, mas essa nova CPI vai pegar a partir de 2018. Vamos ver, eu vou apresentar requerimento para chamar os presidentes da Copasa. A partir de 2018 é governador Zema. Então, vamos ver, porque a partir de 2018 o compromisso da Copasa, porque não foi chamado presidente da Copasa nessa CPI de 6 meses. Por que não foi? Copasa está distribuindo milhões aí em dividendos para os seus acionistas. Vamos pegar esse recurso aí para a gente reduzir esse prazo aí de 5 anos desse acordo para um prazo menor. Vamos aproveitar essa CPI para fazer isso que o Guilherme falou aqui. Vamos o tempo que foi perdido aí em anos anteriores agora, vamos recuperar, vamos ver se essas novas CPI aí traga para ser ouvido pessoas que foram aí esquecidas, vamos dizer assim, na primeira CPI. Mas o que atrapalha é o componente político de 2024. Acho que o Belo Horizontino não merece isso. A gente ouviu algumas expressões, vereador, ao longo da aprovação ou não aprovação do relatório e outras que foram utilizadas pelo presidente da casa, em específico Gabriel Azevedo, chegou a tratar o secretário de governo e afirmá-lo como um bandidão, a tratar o prefeito da cidade como um prefeitinho, a falar da vereadora Flávia Borja, dizendo como alguém que tinha preço na testa e etc. Há um clima de alguma maneira de insatisfação por este tipo de declaração, e vou fazer aqui a ressalva de que à tarde, pelo menos em relação à vereadora Flávia Borja, o presidente da Câmara pediu desculpas à parlamentar, acho que a outros colegas também ali no bojo. Mas como é que se interpreta esse tipo de postura e esse tipo de adjetivação que tem sido utilizada pelo presidente da casa na referência especial ao executivo? Ô Guilherme, a gente tem que fazer a política grande, sabe, esse tipo de acusação, esse tipo, a vereadora Flávia Borja ontem foi uma vereadora de extrema coragem, a única mulher na CPI, sabe, foi atacada ontem, covardemente. Depois teve o pedido de desculpa, mas já tem vídeo aí circulando pelos WhatsApp. Foi muito duro para quem estava lá, e os colegas de vocês estavam lá e viu aquilo ali, sabe. Eu acho que a gente tem que fazer a política grande para cuidar da cidade. Falar que vereador tem preço na testa, poxa, vamos mudar. Sabe, o Belo Horizontino vai chamar secretário de bandidão, prefeito de prefeitinho. Vamos respeitar as instituições e as pessoas. Se tem crime, vamos apresentar as provas, vamos levar para o Ministério Público, para a polícia, faça as denúncias. Mas vamos fazer a política grande. Acho que ontem, já no período da tarde da Câmara, a gente viu os vereadores falando que é hora de parar com isso, sabe? Belo Horizonte é maior do que essas disputas. Sabe, isso é muito ruim para a política. Eu sou defensor do diálogo, da política grande. O vereador Gabriel pediu desculpas, espero que a partir de agora esse tom seja moderado, porque isso prejudica as políticas públicas que a cidade precisa discutir. Então a gente tem que sair disso, sabe? Essa antipolítica, essa negação da política, essa destruição de reputação das pessoas, eu acho que isso é muito ruim. E espero que as pessoas moderadas e sensatas na Câmara Municipal façam isso, mas quero registrar aqui mais uma vez a coragem da vereadora Flávia Borja ontem, que viu que era um relatório injusto, que estava ali destruindo reputações de pessoas e retirou o relatório e tem todo o nosso respeito e solidariedade também com os servidores que estavam sendo ali injustamente atacados naquele relatório. Vereador, é claro que este ponto aí dessas falas do presidente da Câmara, eles acabam chamando mais atenção, infelizmente, que a própria CPI, né? Um assunto que é tão sério e que precisa de fato ser discutido. Nós estamos falando, como o senhor bem trouxe aqui, sobre a Lagoa da Pampulha. A gente fala de uma possível ida para a tentativa de ser prefeito de Gabriel Azevedo no ano que vem. Isso não é negado por ele, inclusive, e as suas pretensões políticas. Mas a gente sabe que precisa de uma construção de partido. Afinal de contas, não tem partido ainda para ser representado. Hoje, o senhor como vereador, com a sua experiência política, fica cada vez mais difícil para Gabriel Azevedo conseguir de fato uma aliança positiva para tentar ser prefeito de Belo Horizonte com essas declarações e sempre esse jeito muito polêmico? O vereador Gabriel é um vereador bastante preparado, né? Então, tem meu respeito nesse ponto, ele é muito preparado. Mas tem muito chão pela frente, né, Thalita? O nosso partido PDT tem como pré-candidata a vereadora, a deputada federal Duda Salabert, né? E tem vários outros nomes também muito preparados aí nessa disputa. Então ele tem aí um desafio muito grande e por ser muito preparado, acredito que possa chegar como candidato
no ano que vem. Mas isso não pode contaminar as votações na Câmara, porque outros segmentos da cidade têm outros interesses. A gente tinha na pauta ontem a questão do transporte suplementar, a gente tinha a questão da tarifa zero aos finais de semana, a gente tinha a questão dos carroceiros, a gente tinha várias questões importantes para serem tratadas na pauta ontem, e tudo isso aí acaba contaminando votações importantes, né? Mas acredito que o vereador Gabriel é uma pessoa bem preparada e deve aí se realinhar a partir de agora. Por falar em contaminar, vereador, o senhor acredita que haverá a possibilidade de que isso aconteça, esse clima beligerante de ontem, de que isso possa implicar também em dificuldades para a aprovação de outras propostas da Prefeitura de Belo Horizonte que tramitam na casa? De reajuste de servidores, a melhor aproveitamento dos espaços que estão no centro da cidade, por não construir essa espécie de ritmo acelerado que foi impressa pelo presidente da casa, dizendo, olha, todo mundo vamos fazer sempre acordo, tem as reuniões de início de mês com o colégio de líderes para tentar desatravancar esses projetos. Você acha que isso pode fazer com que neste momento ou a partir de agora haja dificuldade de sentar todo mundo à mesa para conversar em boas bases? A gente vai trabalhar para que isso aconteça, viu? Agora, depende toda a vontade de todo mundo, de quem tem controle. O presidente tem controle da pauta, que é ele que pauta. Então precisa ter, de fato, um compromisso com Belo Horizonte, porque se ninguém entrega nada para a cidade, todo mundo perde ano que vem. O eleitor está de olho, ele está acompanhando as movimentações na cidade, sabe? Agora, quem está pensando em eleição agora, faltando um ano, não é o cidadão está preocupado com os problemas dele, mas ano que vem ele vai observar. Quem trabalhou pela cidade, quem quis colocar pauta bomba, quem naquela política do quanto pior, melhor. O eleitor já prova isso a cada eleição. Então, acho que se não tiver uma conversa com todo mundo vai perder, né? E a gente vai torcer para que o diálogo vença, para que a gente possa fazer política com P maiúsculo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora, vereador, uma semana importante, né? Ou as últimas semanas aí de discussões importantes da Câmara. A gente fala sobre o transporte público, um assunto que não acaba mais, inclusive ontem sendo retirado aí alguns vetos e a discussão que continua. A gente fala sobre essa polêmica da CPI da Lagoa da Pampulha e tantas outras situações que envolvem a Câmara que estão sempre aí sendo discutidas aqui. Hoje, do ponto de vista vereador, qual que é o ponto mais importante da Câmara de BH, pensando na população, mas pensando também no trabalho que a Prefeitura faz? Olha, Thalita, tem muita coisa importante, né, na cidade, mas eu acho que foi um grande avanço para a cidade a questão do subsídio, que reduziu o preço da passagem para 4,50. Foi um trabalho muito importante da Câmara Municipal junto à Prefeitura, né? O projeto original não contemplava, por exemplo, o passe livre integral para os estudantes, vilas e favelas, enfim. Então, acho que mais uma vez demonstrou que quando há uma convergência, um diálogo, a cidade ganha. Então, acho que essa questão do transporte público e da mobilidade é um tema central na cidade que não se esgota com esses projetos, né? Temos que discutir a questão dos suplementares, a questão da tarifa zero aos finais de semana, está tendo discussão, né? Ontem não teve a votação porque fruto de discussão. Acho que a gente tem que concentrar nessas questões, sabe? A gente tem que concentrar nessas questões e deixar o palanque eleitoral para o momento apropriado, sabe? Deixar o palanque eleitoral para o momento apropriado. Mas acho que não tem dúvida, acho que a mobilidade hoje é uma pauta central na cidade. Vai ter espaço para não ter palanque com mais CPIs chegando à casa, vereador? Isso aí, tem 3 CPIs, né? 4 CPIs agora, né? Mais 4 CPIs. Mas eu acho que durante o processo, com diálogo e com conversa, vai ser possível entregar ao final relatórios importantes e justos para melhorar na cidade. Sempre é importante melhorar, né? E o papel dos vereadores também de fiscalizar, de representar, a gente tem que entender esse papel. Sou vereador, a gente tem esse papel de fiscalizar, de representar, de legislar. A prefeitura tem que entender isso também, né? Mas a conversa, a articulação política faz parte, né? O vereador, tem gente aí reclamando do secretário de governo, mas não sai de lá da Afonso Pena 1212, né? Tá lá com a listinha de demanda, tá lá pedindo espaço, tem espaço dentro do governo, e ontem tava chamando aí, acusando o secretário de interferência. Então, assim, né, tem que ficar claro que essa relação institucional de forma republicana é natural, que não pode ter corrupção e bandidagem, aí ninguém aguenta, mas a relação entre os poderes, harmonia, independência, faz parte, né? O vereador reclama lá na Câmara,
mas depois tá lá na Afonso Pena 1212, aí é que não dá. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PDT. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A gente começa, vereador, é aquele momento de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Duda Salaber, é possível que saia do PDT para o PT? Hoje eu não vejo possibilidade, é pré-candidato do PDT à prefeitura. Gabriel Azevedo. Preparado. O prefeito Fuad Noman. Pessoa preocupada com Belo Horizonte. Câmara de BH, mais atuante para a população ou mais palanque para confusão? Mais atuante para a população. A candidatura de Fuad é uma opção viável caso Duda não seja a candidata do PDT? Depende dele. Nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PDT. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.